Oi, gente, tudo bem? Bom, nós combinamos essa masterclass para a gente falar sobre visão além do direito. Quais são as habilidades indispensáveis para todo advogado? Agora, a partir de 2021, principalmente. Por quê? Porque o Fórum Econômico Mundial trouxe uma série de habilidades que todo profissional precisa ter até 2022, porque todas as empresas vão buscar isso nesses profissionais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, nós somos aqui a Juris Mentoring, sou eu e a doutora Aline, tá? Nosso trabalho é trazer esse conhecimento inovador para as advogadas, desenvolver as soft skills e as habilidades que são indispensáveis para que a gente possa alcançar o sucesso na nossa profissão. Vamos falar um pouquinho, então, da nossa situação atual hoje, tá? Nós vivenciamos hoje uma situação no qual nós pensamos de forma cartesiana. O que é esse pensamento cartesiano? Bom, gente, esse pensamento cartesiano é um pensamento que tem a característica da objetividade, da racionalidade. Tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, no banco da faculdade. É aquele pensamento extremamente reto, né? Então, Descartes, ele propôs fazer uma ciência essencialmente prática e não investigativa, especulativa. Ele queria que a ciência chegasse sempre através de um método em uma resposta, tá? Então, esse método seria universal, baseado num rigor mais racional, mais matemático. E foi isso que a gente aprendeu durante a faculdade, né? Durante o nosso estudo, né? O discurso do Descartes propõe que a gente deveria considerar como verdadeiro aquilo que era evidente e não o que estava muitas vezes por trás de uma determinada situação. Então, isso é aquilo que a gente encontrou nos nossos diplomas, nos nossos certificados, no nosso mestrado, no nosso doutorado, ou seja, esse pensamento racional, né? Esse pensamento reto, alinhar, linear. E qual que é a situação que a gente busca hoje, a situação ideal? A situação ideal é que a gente encontre um pensamento sistêmico, que a gente estude através de um pensamento sistêmico, que ele vai nos proporcionar um mindset de crescimento. O pensamento sistêmico, ele é, de uma forma geral, ele pode ser visto como uma nova percepção da realidade. Por quê? Porque quanto mais a gente estudar os problemas da nossa época, alinhado com as outras matérias análogas aí ao direito, mais a gente vai poder chegar numa solução mais adequada. Porque ela leva em consideração, esse pensamento sistêmico leva em consideração o homem global, todas as características que a gente vivencia na nossa vida. Então, deve sempre se partir do princípio que o todo é mais do que a parte. Então, a gente trabalha o homem integrado no pensamento sistêmico, né? Influenciado por todo o ambiente que ele convive, né? Então, ele é uma realidade mais correta, né? A gente consegue ter uma percepção melhor da realidade e a gente consegue inserir o homem dentro de um contexto. E por que a gente precisa desse pensamento ideal, dessa situação ideal, desse pensamento sistêmico? Porque nós, quando estamos na função de advogar, na nossa função profissional, a gente está atendendo o nosso cliente, quando ele chega até nós com um problema, esse problema a gente não pode analisar pura e simplesmente o problema, a gente precisa analisar o homem, o cliente como um todo, para que a gente possa chegar numa solução ideal para o caso. Então, essa é a proposta aqui dessa nossa masterclass de hoje, né? E daí nós vamos falar das multidisciplinariedades, né? Matérias aí análogas ao direito. Então, quando a gente busca em outras matérias, em outras disciplinas, aprender conteúdos que vão nos ajudar a incorporar um atendimento melhor, a dar uma entrega melhor, um resultado melhor para o nosso cliente, a gente fala que a gente está no mundo ideal, tá? Porque a gente analisa o ser humano global, correto? E aí, assim, vamos entender um pouquinho do nosso estado atual. Hoje, a gente sabe que 70% da nossa competência, tudo aquilo que a gente vai resolver, tudo aquilo que precisa da nossa competência, 70% está ligado às habilidades de comportamento, às habilidades que a gente está falando aqui hoje, que são as soft skills. Porém, isso é tudo que a gente não aprendeu na faculdade. Ninguém nos ensinou, né, no banco da universidade. E aí, quando a gente muda esse pensamento, a gente consegue ter muito mais capacidade de solucionar problemas.
Porque o conhecimento técnico, ele só faz sentido se a gente tem aí a ele aliado as adaptações e as mudanças que a gente precisa realizar no nosso dia a dia para ter mais proatividade, saber lidar com a pressão, convencer os outros dos nossos argumentos e tomar decisões e resolver problemas. A gente só vai ter essa capacidade alinhada com aquele conhecimento técnico se a gente desenvolver as habilidades, as soft skills, tá? Então, gente, como que a gente vai fazer para sair dessa situação que a gente vivencia hoje, que é a nossa situação atual, para caminhar para a situação ideal? A gente pode então começar fazendo as perguntas certas para a gente mesmo, né? Será que eu preciso entender quais outras áreas do direito, né, que eu preciso saber? Ou ainda, quais as ferramentas que podem facilitar a minha vida no dia a dia como advogada? Ou ainda, quais os assuntos além do direito que eu preciso estudar, né? Ou quais os futuros problemas que eu precisarei resolver na minha vida profissional? A gente está vivendo um mundo muito volátil, que se desenvolve muito rápido. Então, aquilo que eu usava para solucionar um problema há um ano atrás, pode ser que hoje não seja mais suficiente para eu solucionar esse problema e eu preciso de outros recursos para que eu possa ajudar o meu cliente a resolver o problema dele. Né? Será que o que eu sei hoje é suficiente para daqui a 5 anos? Pode ser que não. Então eu preciso me perguntar isso para que eu possa proporcionar esse melhor desenvolvimento para mim mesma, né? Se eu não me perguntar, se eu não me questionar essas coisas, eu vou ficar parada aí no tempo, né? E eu preciso continuar me desenvolvendo, eu preciso continuar evoluindo, tá? Então, quais as habilidades que eu preciso dominar para me adaptar para o futuro? O Steve Jobs, no discurso de formatura da Universidade de Stanford, ele disse que ele nunca se formou na faculdade, né? Mas ele teve coragem de seguir o próprio coração dele, porque de alguma forma ele acreditava que o nosso coração já sabia o que a gente queria se tornar. Né? E ele disse para os formandos: stay hungry and stay foolish, ou seja, tenham fome de crescimento, tenham fome de aprendizado, tenham fome de desenvolvimento. E é por isso que a gente vem falar aqui das soft skills, que a gente precisa continuar estudando e continuar aprimorando as nossas habilidades. Então, se eu faço essas perguntas certas aqui, eu chego numa resposta de que, na verdade, eu preciso estudar um pouco mais de psicologia, comportamento humano, neurociência, eu preciso buscar isso no meu dia a dia e começar a estudar. Agora, para esse desenvolvimento, e esse é o foco da aula, a gente precisa dominar o Golden Circle. O que é esse Golden Circle? São as habilidades, as skills, né, que a gente chama. Olha lá em cima, no primeiro círculo grande, são as hard skills, que são as habilidades que a gente aprendeu no banco da faculdade, que são as habilidades técnicas, né? Que a gente conseguiu com os nossos diplomas, com os nossos cursos de especialização, mestrado. No meio ali tem o círculo das soft skills, que são as habilidades interpessoais, aquela que eu tenho para poder lidar com o próximo, com o outro, diz respeito à minha comunicação com o outro. E embaixo a gente tem as core skills, que são as habilidades que dizem respeito a mim mesma, a capacidade que eu tenho de lidar comigo, com os meus desafios, tá? E eu preciso dominar isso aqui para que eu chegue num nível de aprendizado, desenvolvimento que eu estou buscando para minha carreira. Vou explicar para vocês cada uma delas, tá? Por que é tão importante a gente entender essas habilidades? Porque o Fórum Econômico Mundial ele trouxe quais são as habilidades que vão ser mais exigidas dos profissionais até 2022. E ele listou ali 10 habilidades. Então, primeiro, pensamento inovador e analítico. Segundo, aprendizado ativo, estratégias de aprendizado, ou seja, eu não posso mais ficar esperando ter que fazer um curso, um mestrado, para eu poder dizer que eu tenho um aprendizado, que eu aprendi um conteúdo. Eu preciso ter mais atividade, proatividade no estudo e estratégias de estudar sozinha, de buscar o autodesenvolvimento. Capacidade de ser criativo, originalidade, iniciativa para criar soluções para esse mundo volátil que a gente vive hoje em dia, né? Não me apegar mais numa solução antiga que foi criada muitas vezes para não dar certo, tá?
dominar a tecnologia e design, a gente fala muito do legal design, né? Então, usar isso já no mundo jurídico, trazer essas soluções para o mundo jurídico. Pensamento crítico, pensamento analítico. O que é isso? Você levantar questionamentos, muitas vezes ninguém levantou ainda para poder solucionar um problema de forma mais criativa, capacidade de resolver problemas complexos, que muitas pessoas não têm ou ficam esperando a solução cair do céu. Capacidade de liderança, de influência, né? Quanto mais a gente conseguir influenciar pessoas para serem criativos, para buscar solução, para ser proativo, mais a gente vai ser exemplo, vai ser modelo, né, para os outros. Inteligência emocional, que na minha opinião devia estar no topo, né, porque é o primeiro aí para que a gente possa desenvolver os outros. Quanto mais eu entender de mim mesma, quanto mais eu souber lidar com as adversidades, for resiliente, mais eu vou conseguir desenvolver essas outras habilidades. E a racionalidade, solução dos problemas, análise e avaliação de sistemas. Então, são 10 habilidades que o Fórum Econômico Mundial listou, que são extremamente importantes para que o profissional busque desenvolver isso até 2022. É isso que as empresas, é isso que os clientes vão estar buscando nos profissionais. E nós, como advogados, devemos estar atentos a esse tipo de ideação, né, que os futuristas trazem, que o Fórum Econômico Mundial traz. E aí, gente, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho quais são as core skills, né? A gente sempre, quando fala sobre esse assunto, fala assim, eu não sei o que são, o que é isso, nunca ouvi falar. Eu fiz uma enquete no Instagram da Juris Mentor e muita gente não sabe o que são as skills. As core skills são as habilidades intrapessoais, ou seja, elas dizem respeito a mim mesma, a minha essência, a minha capacidade de lidar comigo mesma. Então, é a minha coragem. Será que eu sou uma pessoa corajosa? Ou eu sou uma pessoa mais medrosa? Tenho medo dos desafios. Será que eu sou uma pessoa criativa? Então, a core skill, ela diz respeito a isso. Eu tenho capacidade de resolver problemas com criatividade? Eu sou resiliente? Como que está a minha capacidade aí de tomar um tombo e me levantar? Quanto rápido eu me levanto? Ou será que eu fico lá por um bom tempo, sofrendo, remoendo aquilo? Quanto mais eu for resiliente, mais rápido eu posso aí vencer, né? Autorresponsabilidade, ou seja, será que o meu locus de controle ele é interno? Eu puxo a responsabilidade para mim, daquilo que eu pretendo conquistar, ou eu terceirizo? Ou meu locus de controle é externo? Eu terceirizo isso para as outras pessoas e coloco a culpa no pai, na mãe, no marido, no filho, no cachorro, no governo, no sócio? Em quem que eu coloco a responsabilidade do meu sucesso? Para mim é muito claro isso. Se eu dei certo, a culpa ou a responsabilidade é minha. Se eu dei errado, a culpa ou a responsabilidade é minha também. Então a gente precisa trazer a responsabilidade para a gente mesmo. Aprendizagem ativa, ou seja, eu preciso buscar aquilo que eu quero, comprar livros, participar de cursos, eu mesma por mim, eu não preciso estar esperando a empresa vir proporcionar um curso para que eu possa aprender algo novo. Não tem mais ninguém na nossa vida adulta pegando na nossa mão e falando, vai por aqui que vai dar certo, a não ser que você opte em fazer uma mentoria. É onde o mentor ele vai transferir conhecimento para você, você vai estar pagando por isso, e aí sim você vai ter uma pessoa te pegando na mão e te ensinando aí o caminho das pedras, né? Para que você possa acelerar o seu resultado. Então, esse é o papel do mentor, por exemplo. Pegar na mão e falar, você vai ler esses livros, você vai desenvolver essas habilidades, aí sim você vai conquistar mais rápido aí o seu resultado, tá? Então, gente, essas são as core skills, dizem respeito a mim mesma. Como tá o seu relacionamento com você mesmo, como tá o seu desenvolvimento das suas core skills. Para pensar se você tem todas essas habilidades aqui e se elas já estão num nível de desenvolvimento ideal para você, para aquele momento, para aquele ponto que você quer chegar na sua vida. E aí a gente tem também as soft skills, que são as habilidades interpessoais. Elas dizem respeito ao meu relacionamento com o outro, ou seja, capacidade de negociação, capacidade de persuasão. Quando eu vou para uma audiência, quando eu vou negociar um acordo, quando eu vou ali numa reunião, como é a minha capacidade de negociação? Sei defender a mim mesma, os meus interesses e o meu cliente, ou eu me acovardo?
né? Como é a minha capacidade de influência? Eu sei influenciar o outro para conquistar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero? Claro que sempre com ética, tá? Como é a minha capacidade de liderança? Eu consigo liderar pessoas, eu influencio pessoas para fazer o bem, para ajudar, né? As pessoas que estão do meu lado me veem como um ponto de referência ou será que não? Como é a minha comunicação? Minha comunicação é assertiva? Eu consigo chegar no ponto cirurgicamente daquilo que eu falo? Quando eu falo, as pessoas entendem o meu comando, aquilo que eu falei, ou eu preciso ficar repetindo aquilo que eu disse? Se eu preciso ficar repetindo, o problema está na minha comunicação, da forma que eu comunico. Então, eu preciso alinhar melhor a minha comunicação, melhorar a minha capacidade de comunicação. E também a tomada de decisão rápida, né? Diante de um problema, diante de uma situação. Eu tenho essa capacidade de tomada de decisão rápida, ou eu fico delegando, ou eu fico terceirizando, eu não consigo decidir, o tempo vai passando e as coisas vão piorando. Quando eu preciso tomar uma decisão, eu consigo pensar rápido e tomar essa decisão de forma rápida. Reflita um pouquinho com você, pare e pensa qual dessas soft skills você já tem também bem desenvolvida e quais você ainda precisa buscar desenvolver mais. Porque para tudo isso existe uma técnica. E eu deixei de outra cor aqui o ponto 3, porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as técnicas de negociação segundo o método Harvard, do professor William Ury. Então existe uma técnica e quando a gente fala de skills, são habilidades, a gente pode treinar e desenvolver. E esse é o bom da história, né? A gente não nasceu sabendo, a gente sabe que elas existem, as coisas começam a clarear quando a gente toma conhecimento de que algo existe e a gente pode buscar se desenvolver e aprender mais. Tá? Então anota de repente qual dessas habilidades aqui você precisa melhorar, para que você possa buscar evoluir, estudar, ler sobre isso. E como que uma skill me ajuda? Ela me ajuda a ter um pensamento inovativo, ela me ajuda a ser mais flexível, ela me ajuda a fazer novas conexões neurais, ela me ajuda a resolver problemas complexos, porque ela proporciona criatividade, inovação, ela proporciona colaboratividade. Por exemplo, dentro de uma empresa, será que eu sou a única que quero tomar a decisão e resolver tudo? Ou eu abro muitas vezes um problema para minha equipe, deixo eles também sugerirem, dar ideia? Muitas vezes a melhor solução não parte do líder, mas parte de alguém da equipe dele. E quando essa melhor solução parte do líder, eu sei dar o crédito para essa pessoa que deu a solução ou eu assumo isso como se eu tivesse resolvido e a solução fosse minha? Então, são essas aí as reflexões que a gente precisa fazer quando a gente fala de skills, de habilidades, né? Então é importante a gente pensar que elas ajudam muito, muito mesmo nesse mundo tão volátil, nesse mundo tão inovador que a gente está vivenciando. Vocês, não sei se vocês conhecem, né, a teoria das gerações ali, os baby boomers, a geração X, Y, Z e agora a nova geração aí que a gente fala que tem alguém que chama de neném, tem alguém que chama de me fugiu agora o nome, porém, essa nova geração que está vindo, que é tão apegada à tecnologia, ela é muito volátil, né? É uma geração que já nasceu conectada aqui no celular, com o telefone na palma da mão. Então, será que a minha forma de trabalhar hoje como advogada, ela é moderna o suficiente a ponto de uma pessoa que é do ano 2000, por exemplo, que está aí com 20 anos, de repente, precisando contratar um advogado, ela vai se identificar com o meu modelo de advocacia, com a minha forma de atender, ou eu preciso modernizar a minha forma de atender para que eu possa atender essas pessoas que estão vindo para o mercado consumir, né, serviço jurídico? Vamos parar para pensar. O meu filho tem 15 anos, ele já nasceu com um iPhone e um iPad na mão. Quando ele for precisar contratar um advogado, será que ele vai contratar um advogado que tem um tipo de atendimento daqueles antigos lá ou que tenha condições aí de oferecer para ele uma tecnologia que dê informação para ele que ele precisa na hora que ele quer, que esteja ali ao acesso na palma da mão dele? Então, são essas os questionamentos que a gente precisa fazer para chegar aí no nível, de repente, de desenvolvimento que nós precisamos, tá? E como então a gente pode desenvolver essas habilidades, essas skills? Estudando, obviamente, né? Buscando estudar.
nada vai cair do céu. A informação, a gente não consegue fazer um input assim de uma hora para outra, né? É bom se fosse aprender por osmose, né? Mas a gente não consegue, então a gente precisa estudar áreas conectas com o direito. E quais são essas áreas? Bom, psicologia, porque ela estuda o comportamento humano, né? Entende o ser humano de forma global, sistêmico. A neurociência, porque ela estuda o funcionamento do nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma teoria que fala que o nosso cérebro ele tem composto de três partes, né? O racional, né, ou neocórtex, que é o frontal, o sistema límbico, que é aquele que lida com as nossas emoções, e o cérebro reptiliano, que é o cérebro aí que nos ajuda nas tomadas de decisão rápida, que é o nosso cérebro primitivo, que foi treinado, né, lá atrás pelos nossos antepassados, pelos homens das cavernas, para fugir ou para atacar. Então nós temos dentro de nós tudo aquilo que a gente faz, as nossas tomadas de decisões, elas estão sendo influenciadas pelos nossos três cérebros, né? E dos três, gente, a gente fala do cérebro pré-frontal, né, o neocórtex, que é o racional. Então a gente fala assim, eu sou uma pessoa muito racional, tomo as decisões de forma racional. O cérebro racional, ele não é responsável pela grande maioria das nossas decisões. É o nosso cérebro límbico, que é o cérebro responsável pelas nossas emoções. Então, a grande maioria das nossas decisões a gente toma baseado nas nossas emoções. Se a gente não cuida das nossas emoções, a gente acaba tomando decisões equivocadas. Em segundo lugar, é o nosso cérebro reptiliano, que ele é responsável pela nossa sobrevivência. E em terceiro lugar, que a gente toma decisões de forma racional. Então, quando a gente estuda um pouquinho de neurociência, a gente passa a entender isso, né? E a gente consegue entender um pouquinho das nossas emoções e melhorar o nosso relacionamento com a gente mesmo e com o outro. E isso ajuda muito no dia a dia do nosso trabalho como advogado. Ajuda a gente a se relacionar com o cliente, ajuda a gente a saber cobrar honorários, ajuda a gente a fechar contratos de forma mais assertiva, ajuda a gente a se posicionar numa audiência. Então, isso é extremamente importante, tá? Não adianta só saber a técnica, a legislação, o CPC. A gente também precisa aprender um pouquinho aí de psicologia, neurociência, administração para fazer a gestão do escritório, marketing, obviamente, porque o mundo é digital, e aqui eu falo do marketing digital, né? Para a gente se posicionar também em rede social, o próprio design, para que a gente possa trazer isso de forma criativa para as nossas petições, e economia também, porque a gente precisa saber lidar com dinheiro, fazer a gestão financeira do nosso escritório, da nossa vida pessoal. E a gente só vai aprender essas habilidades se a gente estudar. Se a gente não estudar, a gente não vai aprender. Então, buscar ler, fazer curso e se desenvolver nessas áreas aqui, que é assim que a gente vai conquistar e falar, poder falar daqui a um tempo, por exemplo, que eu domino uma habilidade de comunicação, que eu domino uma habilidade de falar em público, que eu domino uma habilidade de negociação, eu sou muito boa para negociar. Então, isso é buscando mesmo conhecimento, tá? Para que a gente possa, então, se tornar uma advogada 360, né? Que é a advogada que domina tanto a técnica quanto a parte das skills, das habilidades comportamentais. Quando a gente consegue isso, a gente fala que é advogada 360. Esse é o nome que eu criei aqui para Juris Mentoring, porque esse é o objetivo do curso, da nossa mentoria. Fazer com que as advogadas se tornem advogadas 360, que tem tanto a técnica aprimorada, né, que buscou na faculdade, na pós, no mestrado, mas também tem as skills, as habilidades de comportamento também desenvolvidas. Esse é o mundo ideal, né? Um mundo que a gente busca, porque isso vai fazer com que a gente alcance sucesso muito mais rápido, tá? E aqui eu trouxe para vocês as técnicas de negociação segundo o método Harvard do professor William Ury. Ele fala no livro Como Chegar ao Sim com Você Mesma, é um livro muito bom que eu indico para todas vocês, que antes de qualquer negociação, a gente precisa saber que quanto menos dependente do outro a gente se sentir, mais fácil a gente vai conseguir negociar algo. Porque quanto menor for a nossa carência, menos frequente vão existir os conflitos. Ou seja, o que ele está falando aqui, gente? É um professor de Harvard, que quanto mais a gente for autoconfiante, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai ter sucesso na vida profissional. Então, não sou eu, Jaqueline, aqui da Juris Mentor de Maringá, que está falando. É o professor William Ury, de Harvard. Então, por que não
se abrir para esse mundo? Por que não buscar essa autoconfiança, esse autodesenvolvimento, desenvolver essas habilidades para conseguir chegar num nível aí de maturidade e de sucesso profissional? Então, vejam essa frase dele, né? Quanto menor for a nossa carência, menos frequentes são os conflitos e é mais fácil para a gente chegar ao sim em situações desafiadoras. Olha só, isso aqui para mim assim abre um mundo, né? Desacortina aí muitas vezes algo que estava oculto e a gente precisa dar o crédito aí para ele, porque realmente é assim que funciona. A gente vê que as pessoas que mais têm sucesso são aquelas que são mais autoconfiantes, que sabem se posicionar. Não é diferente, né? É exatamente isso mesmo. E o método Harvard, ele tem 4 pilares, tá? Primeiro pilar, ele fala em separar pessoas dos problemas, ou seja, a gente não pode misturar as duas coisas. Pessoa é uma, o problema é outra. A gente consegue resolver um problema e a pessoa vai continuar existindo. Então a gente precisa separar a pessoa do problema. Segundo, criar várias opções e alternativas de solução com ganhos mútuos, tá? Então a gente precisa partir para uma negociação, quando a gente for fazer uma negociação, com várias alternativas de solução e não com uma única opção, né? Não com uma única alternativa. Terceiro, a gente precisa focar nos reais interesses e necessidades e não em posições aí externadas, né? Muitas vezes as posições que as partes externam, que as pessoas falam, não é aquilo que realmente está por trás do que ela quer, né? Então prestar atenção nisso. E quarto, utilizar critérios e parâmetros justos e objetivos. Obviamente que a gente está falando aqui de solução de conflito de maneira ética, né? Então, partir sempre aí para parâmetros justos e objetivos na hora de negociar. Esses 4 pilares ele explica de forma muito detalhada no livro, então se vocês tiverem interesse, leiam o livro, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do professor William Ury. E aí aqui eu trouxe algumas dicas para vocês. Em primeiro lugar, ele fala para a gente não fazer suposições nas negociações que a gente vai participar. Não interpretar demais, nem fazer suposições. Claro, em caso de dúvida, faça uma pergunta. Tire a dúvida perguntando e não fique lá na sua cabeça pensando, eu acho que fulano quis dizer isso ou quis dizer aquilo. É melhor perguntar para entender aquilo que o outro quer, tá? Do que ficar fazendo suposições que muitas vezes não vai levar a gente a lugar nenhum, tá? Pelo contrário, nossa mente é muito fértil. Quando a gente começa a fazer suposições, ela vai devagar e vai longe, tá? Segunda dica, seja o mais específico possível. Estabeleça metas realistas que estejam ao seu alcance quando você for negociar algo. Porque se você colocar uma meta muito elevada e não atingir, você vai ter a sensação que fracassou, tá? E daí isso acaba impedindo o ganha-ganha na negociação, né? Então a gente precisa partir para uma mesa de negociação, para um acordo com metas realistas dentro da situação que a gente está vivenciando e não com metas fora da nossa realidade, tá? Terceira dica, identificar pontos de reserva e se proteger de um acordo ruim. O que é isso? A gente precisa sempre, quando vai para uma negociação, levar a melhor proposta, o melhor dos mundos numa proposta, o pior dos mundos em outra proposta e uma ZOPA, zona de possível acordo, ou seja, aquele meio termo ali, que se eu fechar dentro daquele meio termo, eu vou estar ali aceitando um acordo razoável, um acordo bom. Então, eu preciso sempre visualizar a melhor, a pior e o meio termo. Tá? Então, quando você vai para uma audiência, você fez o cálculo de uma petição trabalhista, por exemplo, tem lá 50 mil é o cálculo líquido da ação. Esse é o melhor dos mundos. Qual é o pior dos mundos? O pior dos mundos é o seu cliente abrir mão muitas vezes, de repente, de hora extra, abrir mão de algum benefício que ele não quer abrir mão. Então, ele não pode. Então, esse é o pior dos mundos. E a zona intermediária de um possível acordo é onde você deve ficar para negociar, tá? Para ser o melhor dos mundos aí para o seu cliente. A quarta dica, se você está explicando demais, você está perdendo. Então, numa negociação, a gente não pode ficar explicando muito, porque a gente acaba dando armas para outra parte, né? Então, usa a estratégia do silêncio, né? Por quê? Quando a gente usa a estratégia do silêncio, muitas vezes, a gente faz com que a outra parte fique pensando, o que será que a gente está refletindo? E isso abre uma brecha no tempo ali
para que a outra parte venha e preencha esse vazio do silêncio, muitas vezes dando alguma informação importante para a gente. Então, os antigos já falavam que quem fala demais acaba pecando, né? Então, é importante a gente falar o necessário numa negociação, fazer silêncio para dar oportunidade para outra parte também, de repente, nos entregar algo que a gente não sabia, só para preencher esse vazio do silêncio. Isso acontece muito, principalmente em relacionamentos. Já pararam para pensar que quando a gente está discutindo com o namorado, com o marido, às vezes a gente fica quieto e a pessoa vem e entrega alguma coisa aí que a gente nem sabia ainda. Ou a gente mesmo fala demais, né? Se a gente não dá essa oportunidade para o silêncio. Então, o silêncio é uma chave importantíssima para negociação. Quinta dica, a gente tem que acabar com os interrogatórios. Então, se a gente está sentindo que em uma negociação a gente está sendo questionado demais, a outra parte está perguntando muito, a gente precisa terminar com isso, né? Nós não estamos em uma sessão de julgamento. Então, confronta a outra parte diretamente, pergunta se tem alguma coisa algo a mais que ele quer saber, responde pontualmente e cessa o interrogatório, tá? Porque numa mesa de negociação, para negociar um acordo, a gente não precisa ficar dando todas as respostas para outra parte, tá? Sexta dica, desvende as necessidades do outro. Por quê? Porque a gente precisa entender que a parte sempre tem interesses, né? Sempre tem ali alguma vontade, alguma necessidade. E aí a gente pode trazer algo que ela quer, a gente pode oferecer isso que não vai nos doer muito e a gente vai chegar num resultado positivo. Então, quais são os interesses da outra parte, tá? Então, parar para pensar, né? Quando você está indo para uma negociação, de acordo, em uma audiência, qual é o interesse da parte que está do outro lado, né? De repente, é fácil para você abrir mão disso, para ela é importante que você abra mão e você consegue aquilo que você quer. A sétima dica, para cada concessão que você fizer, peça algo em troca, ou seja, não existe almoço grátis. A gente não pode sair dando as coisas de mão beijada para os outros, porque isso dá a sensação de que isso não tem valor, né? E a outra parte ela não vai valorizar aquilo que ela não sofreu para conquistar. Então a gente sabe que quando a gente está na fase do namoro, que você está conhecendo alguém, quando você conquista, você tem aquela sensação, né, de prazer, de vitória e tal. E assim também é nas negociações. Quando você está querendo negociar algo, se você oferece tudo muito de mão beijada para outra parte, ela não vai dar valor, tá? O relacionamento humano, ele é muito espelho para as negociações, né? Para a gente aprender a negociar melhor, tá? Oitava dica, prepare uma lista de itens que você pode abrir mão. É aquilo que eu falei, né? Então você vai ter o melhor dos mundos, o pior dos mundos e o que você pode abrir mão nesse meio termo aí que não vai te prejudicar. Pelo contrário, vai te ajudar a chegar num ponto que você quer. Quando você tem isso listado, é muito mais fácil conseguir fechar um bom acordo, tá? Porque você está com consciência daquilo que você está falando ali. Né? E você não vai se frustrar no final, né? E nem frustrar os interesses do seu cliente, tá? A nona dica é elevar a reputação da outra parte. Sabe quando você chega num lugar e elogia o advogado, ou elogia o cliente, ou elogia a juíza? Isso quebra aquela barreira inicial de conflito. Eu tenho o hábito de sempre chegar no gabinete da juíza quando eu vou fazer audiência, elogiar alguma coisa, às vezes é um aromatizante que tem na sala, às vezes é uma flor que a juíza coloca, às vezes é a cortina. Elogia alguma coisa, claro, de forma sincera, né? Para que a outra parte perceba que é sincero. Isso quebra aquela primeira barreira ali, né? Que a gente tem nesses momentos de muita tensão, tá? Ajuda muito. E a décima dica, seja o mais preparado da reunião ou da audiência. Para cada 1 minuto de negociação, ele fala que a gente tem que se preparar 1 hora. Para quê? Para dominar o assunto, mas também para a gente ganhar autoconfiança. E quando a gente vai para uma situação que a gente sabe que a gente domina, que a gente tem conhecimento do processo como um todo, a gente tem mais autoconfiança. E isso transborda, os outros percebem que a gente tem essa autoconfiança e eles passam a respeitar melhor a nossa posição. A outra parte, ela cresce quando ele percebe a nossa indecisão, a nossa insegurança.
Então, quando a gente se coloca de forma mais decidida, de forma mais confiante, a gente transborda isso para os outros e aí a outra parte nos respeita mais. Faz sentido para vocês essas dicas? Eu espero que sim, gente. Isso ajuda muito. Coloquem em prática essas dicas porque realmente ajuda muito. E espero que vocês tenham gostado aí dessas técnicas, dessas aulas. Dessa aula, ela traz um senso de que a responsabilidade de uma melhor negociação está nas minhas mãos, né? E as soft skills, elas são justamente isso. Elas são habilidades, ferramentas que a gente pode buscar desenvolver cada vez mais para conquistar esse nível de desenvolvimento, expertise que a gente busca na nossa profissão. E aí eu quero te fazer uma pergunta: será que no final de tudo isso que eu te falei, você já tem todas essas habilidades desenvolvidas ou não? E se você ainda não tem, por que que você ainda não desenvolveu? É por preguiça? É porque você acha que não precisa? É porque você acha que você nunca vai ter necessidade de usar? Por que que você ainda não buscou desenvolver essas habilidades? Né? Aqui na mentoria, na Juris Mentoring, a gente desenvolve estas habilidades e outras ainda mais, porque a gente busca conhecimento fora do direito para trazer aqui para o mundo do direito. E isso está fazendo muito sentido nas turmas que nós já formamos, elas já tiveram muitos resultados. Quer ver uma outra habilidade, uma skill extremamente importante no nosso dia a dia, que muita gente não para pensar? Capacidade de fazer gestão do tempo. A capacidade de fazer gestão do tempo é uma habilidade, é uma skill e a gente precisa desenvolver ela, porque o mesmo professor William Ury, ele fala que se a gente não se colocar na nossa agenda, se a gente não aprender a falar não, a gente vai continuar sendo a agenda do outro e aí a gente nunca conquista aquilo que a gente quer, né? Então, nesse livro, Como Chegar ao Sim com Você Mesma, vocês podem ler e vocês vão aprender também que a capacidade de falar não é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, tá? E a gente não foi treinado para isso, principalmente mulher. A gente fica falando não para todo mundo, para filho, para pai, para mãe, para marido, para empresa, menos para gente. A gente não consegue achar tempo, muitas vezes, para fazer uma academia, para fazer um exercício, para ter um tempo para se alimentar, para ter um tempo para se conectar consigo mesma, e isso acaba nos prejudicando no longo prazo, né? Então, busquem desenvolver essa habilidade também de aprender a fazer gestão do tempo, que é também um dos conteúdos da mentoria, tá? Isso é extremamente importante, gente. E aí, sim, para finalizar, o que eu quero trazer para vocês é que nós, advogados, né, precisamos desenvolver todas essas habilidades para chegar nesse nível de excelência, né, chegar no topo do desenvolvimento, de ser uma advogada 360, né? Com todas essas habilidades desenvolvidas, as skills que a gente aprofunda ainda mais na nossa mentoria, tá? Claro, por quê? Porque daí na mentoria a gente fala de diversos outros assuntos que compõem esse desenvolvimento pessoal, que é desenvolver, aprender qual é o seu perfil comportamental, né? Aprender a falar em público, ganhar essa autoconfiança. A gente fala da comunicação não violenta, né? Que é uma técnica também, uma habilidade, que tem como fundamento o livro Comunicação Não Violenta. A gente fala de gestão de escritório de advocacia, então relacionamento com o cliente, precificação, então uma série, né, de conteúdos aí que são extremamente importantes, já estão dando resultado para todos os advogados que fazem. Claro que se você quiser participar, tem um formulário para você preencher, para ver se você tem aí já um nível mínimo de desenvolvimento para entrar para a mentoria, porque na mentoria eu vou pegar na sua mão, vou te levar aí a sua meta, a encontrar a sua meta e a alcançar, traçar a sua meta e alcançar a sua meta. Tem curadoria de livros, quais os livros vocês precisam ler, que vão ajudar vocês a desenvolverem essas habilidades. Então, aquilo que eu penso, gente, sobre mim mesma ou sobre o que existe no mundo, não muda nada. Nada, se eu não colocar em prática, se efetivamente eu não colocar em prática aquilo que eu penso ou aquilo que existe para eu colocar em prática no mundo, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas é muito difícil chegar lá nesse topo, chegar nesse nível de desenvolvimento. Mas a gente tem que traçar
aonde a gente quer chegar. Só que a gente tem que trabalhar no micro, no dia a dia, com pequenas ações que vão ao longo de 5, 10, 15, 20 anos fazer a gente chegar nesse nível de aprendizado. Então, é passar uma long life learning, né? Uma vida toda de estudos e aprendizados, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Vai lá, coloca em prática todas essas habilidades, essas técnicas, anota qual você mais precisa desenvolver e busca nos livros, nas mentorias, nos cursos, desenvolver essas habilidades que eu tenho certeza que você vai acelerar ainda mais o seu resultado, tá bom? Prazer estar aqui com vocês.